Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e a deputado federal de nossa região, o Banquete em Foco de hoje recebe o novalimense, ex-jogador profissional com destaque do Vila Nova, Enio Dornelles, que é candidato a deputado estadual pelo Partido Podemos. O Banquete em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro e também por todas as redes sociais da emissora, YouTube, Instagram e Facebook, que somam quase 60 mil seguidores. Enio, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, novalimense, desportista, esportista. Enio, conta pra gente um pouquinho, pessoal de casa, um pouquinho da sua trajetória de vida, trajetória política, para até chegar nos momentos de hoje e ser candidato a deputado federal para tentar representar Nova Lima em todo o estado de Minas Gerais. Bom, Fred, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, da gente estar podendo expressar aqui no seu programa. A gente sabe que é uma grande oportunidade, são poucos, né, programas que têm dado esse espaço para a gente, e eu fico feliz por isso. Bom, o Enio Dornelles é natural de Nova Lima, né, do Retiro, miquelino, né, como você diz, e aquela trajetória de Campo do Retiro, o futebol é minha vida, né, cara, sempre fui, e dali eu fiz profissão, né, me casei e fui morar no Cruzeiro. Hoje tem 28 anos que eu moro no Cruzeiro, né? E nessa trajetória minha aí, até para morar no Cruzeiro, passou pelo Vila Nova também, né? Que eu conhecia a minha esposa por ali e viemos joguei, primeiramente, eu passei pela base do Atlético, mas como a dificuldade era muito grande, eu posso dizer que eu não fui mandado embora, eu não fui dispensado. Eu estava sem condição financeira para estar ali, participando. O Dirceu Bilisquete, saudoso, né, me convidou, vim participar no Júnior do Vila, e dali dei a sequência com o Dalson Laviola, né, o meu primeiro treinador, e fiz carreira profissional, joguei em vários clubes aí dentro do Brasil, né, e trabalhei categoria de base, né, e temos um vasto trabalho aí dentro dessa linha do futebol. Então, Enio, antes da gente entrar nessa questão sua de gestor, que a gente sabe que também você foi muito tempo gestor na parte de futebol, de categoria de base, contar um pouquinho da sua história no Vila Nova, até porque você foi o zagueiro que mais fez gols no Vila. Sim, não é muito falado isso, né? Até a juventude de hoje aí, o pessoal da nova diretoria do Vila, precisa conhecer um pouco mais da história, porque o presente é feito com as histórias do passado, né? Eu era um zagueiro que sabia jogar, habilidoso, punha a bola no peito, jogava, e eu vim quebrando uma tradição na época de zagueiros fortes e que era meio que na pancada, né? Eu vim quebrando esse histórico. 20 anos após eu ter parado de jogar, me aparece Dedé no Cruzeiro como mito. Eu falei, que engraçado, eu fazia tudo isso que esse cara faz, ainda fazia gol. Sabe, não tive esse reconhecimento na época por isso, porque eu fui um dos pioneiros para quebrar essa tradição, essa regra, né? E o futebol é cheio de regras, né, Fred? Você jogou também com a gente no Retiro lá e sabe o que eu tô falando. Fui campeão ao lado desse ídolo novalimense. Ô, Enio, referente também à questão de sua venda, né? Você foi um dos poucos jogadores do Vila Nova, de Nova Lima, que foi vendido na época. Sim. Fui para a América de São José do Rio Preto, no ano de 91. Disputei um campeonato paulista por lá, com o Marinho da Betânia, né? E ali foi o início. E lembrando, né, Fred, que aquela época era muito difícil. Dentro de Nova Lima, eu acho que tinha 5 telefones fixos em residências. Então você saía daqui para ir para São Paulo, costumava ficar 6 meses sem comunicação, sabe? As fichas do orelhão, telefone orelhão, você gastava R$100 para falar 3 minutos, entendeu? Então a dificuldade era muito maior. Eu creio que se fosse agora, cara, com certeza, né? Mas, enfim, a gente tem que iniciar uma história para outros dar sequência, né? Faz parte. E depois você também atuou na área de gestão do futebol, não é isso? Sim, nós comandamos categorias de base do Vila aí. Eu costumo dizer, eu falo com o Cicinho. Cicinho é um dos ídolos meus que eu vejo jogar no Amador de Nova Lima, foi menino criado com a gente lá, mas ele optou pelo Palmeirinhas. Lembrando que o Cicinho aprendeu a jogar bola com a gente lá no Retiro. Com certeza, o Elmo, né? Que aí vamos lá, se a gente for falar de tudo isso, nós vamos... Eu acho que é um programa, né, que deve ser feito depois com relação a tudo isso aí. Então, nessa época aí do Cicinho, Leonardo, Rafael Moura,
o Vila sempre revelou atletas, entendeu? Sempre revelou, e teve uma série que passaram aqui pelo Vila, que o Vila não as pessoas aqui Nem não sabe, sabem. né? Por exemplo, tem um zagueiro da seleção da Iugoslávia, passou no Vila Nova, foi para lá na época de juvenil, foi embora do Brasil, naturalizou por lá e virou capitão da seleção da Iugoslávia. E a torcida do Vila não sabe disso. O Vila é celeiro de craques, sabe, a minha paixão. Você pode reparar que você nunca me viu com camisa de time de futebol nenhum. Inclusive até do Vila mesmo é difícil, eu não uso. Mas se tiver que usar, é somente Vila Nova, não tem outro clube. Enio, eu estava um pouquinho mais para frente, mas vamos falar sobre o Vila Nova. Sim. Qual é a sua opinião a respeito da situação do Vila Nova hoje? Qual que é a sua ideia já como político para o Vila Nova sair dessa situação que ele se encontra hoje? Fred, eu vejo o Vila Nova hoje como o grande elefante branco. Esse elefante precisa ser cutucado para ele levantar. Não vamos falar um gigante branco, um leão branco, que é o leão do Bonfim, né? Precisa de um incentivo ali para ele se levantar. A juventude de Nova Lima precisa. Sabe, a gente quando comandava a base do Vila não dava sequência, então tinha meninos que começavam no juvenil, no infantil, juvenil, aí de repente o Vila parava a base, aí parava a carreira dos meninos, sabe, a gente tem a grande vantagem de ter um dos maiores clubes do Brasil dentro de Nova Lima, a segunda maior charanga do Brasil é a do Vila Nova, então o pessoal precisa conhecer a história do Vila, o Vila precisa ser reerguido, e eu acho que a gente dentro da Assembleia, sabe, a gente teria condições de ajudar o Vila muito também. Com certeza. O Vila hoje que não tem categoria de base, né? Há mais de 2 anos, as pessoas aqui dentro de todo o estado... Eu estava em Nova Porteirinha esse final de semana, cara, são quase 600 quilômetros, e eu deparei lá com situações, cara, o Vila tem torcida em tudo enquanto é lugar, sabe? Enquanto jogador, eu joguei no Pelotas, Rio Grande do Sul, um torcedor ilustre veio me falar, é o Nova Lima, eles confundem, a história do Vila é tão grande que se confunde com o nome da cidade, sabe, Nova Lima é Vila Nova, ninguém sabe qual é o clube e qual é a cidade. O rapaz veio me falar um time com uma camisa igual a do Náutico, eu falei, o Vila Nova, o Leão do Bonfim, falou, cara, foi o único time que entrou aqui dentro de Pelotas e encarou o Brasil de Pelotas lá na Baixada, ganhou na bola, no pau, o cara falou assim mesmo, sabe, e cara, eu me emocionei com aquilo, de saber que a história do Vila, me parece que foi no ano de 71 que o Vila foi campeão brasileiro da Série B. Ô, Renan, agora vamos falar um pouquinho de política. Sim. Você foi candidato em 2012, depois foi a vereador, candidato em 2020, nas últimas eleições, também a vereador. Sim. Por que agora você resolveu ser candidato a um cargo mais alto que é deputado federal? Estadual, perdão. Fred, eu vejo política como uma forma mais rápida de você resolver grandes problemas coletivos, né? Que eu acho que o pessoal tem que entender que política é para isso. Política não é para saber que o Enio é candidato a deputado estadual. Enio, o que você vai me dar? Quanto você vai me pagar para pôr um citru no meu carro? Eu estou precisando disso. Política não é para isso não, gente. E eu vejo política de uma outra forma. Tá? Vejo como forma de integrar, forma de discutir, forma de trazer grandes coisas para o município, tá? Não para uma pessoa, mas para o município inteiro. O Enio, e referente à sua campanha, você tem percorrido as cidades de Minas Gerais, você tem dobra com algum candidato a deputado federal? Conta pra gente como é que tá a estrutura aí da sua campanha. Ô Fred, tem muita história, cara, para se contar, porque é Deus, né, na vida da gente em primeiro lugar. Eu sou muito temente a Deus, e tudo que eu faço, eu creio que Deus está à frente, Deus é que coordena e comanda a minha vida, sabe? E tem acontecido tanta coisa nessa caminhada minha. Aproveitar e mandar um grande abraço pro meu parceiro Albert, lá do Cruzeiro, que é o cara que tá, o meu braço direito, esquerdo, me acompanha para tudo enquanto é lado, estava aqui comigo, né? Gente boa. E que tem, ele pode falar bem sobre isso. Hoje eu estou dobrando com o Igor Timo. Por ironia do destino, foi atleta do Vila Nova no juvenil, enquanto eu comandava a categoria de base. Hoje é um deputado federal, líder do Podemos, na Câmara dos Deputados. Então está buscando a reeleição. A reeleição. Não é qualquer... Não é qualquer um. Político, não. Sim. E a gente já tem tudo articulado. Se a gente, né, conseguir o objetivo, você pode ter certeza que o Vila Nova está dentro dele. Referente à questão do partido, você também está atuando com sua liderança, montando
ajudando a criar um novo partido no Brasil, né? Conta um pouquinho a respeito disso. Sim, é o Partido do Esporte. Vocês podem entrar no site, vocês vão ver a organização desse partido. Me parece que o partido já está em 22 estados da federação, tá? E vem muito forte aí. Eu sou presidente estadual dele. Já temos em torno de 70 para 80 cidades, né, com um diretório municipal que a gente já está montando. Mas assim, já frisando que não tem ninguém enganando ninguém. Todo mundo sabe que não é um partido ainda. Mas assim que virar 2024, o compromisso é de manter os diretórios, né, que firmaram agora com a gente, e a gente já manter esse compromisso com eles. Conseguir as assinaturas para dar tudo certo referente a isso. Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de sua campanha no interior de Minas Gerais a respeito de assentamentos. Conta pra gente um pouquinho, até dizer pro pessoal o que é assentamento, porque as pessoas confundem um pouquinho com ocupação. Conta pra gente. É aquela questão que aqui em Nova Lima também tem-se muito, né, Fred? Nós somos donos aqui das casas e na realidade não somos. Lá no Retiro mesmo, acho que a casa da minha mãe não tem um documento, sabe? Acho que precisa de um trabalho desse aqui também. Então a gente está muito lá no norte de Minas, que lá eu falo que é minha segunda casa, que onde tem gente simples é o meu lugar. Eu gosto de gente simples, gosto de ajudar pessoas. E apareceu essa demanda para a gente lá de um assentamento, sabe, com a Associação de Produtores Rurais, sabe? Eles estão pleiteando uma fazenda, querendo criar o sistema para eles comprarem aquela fazenda, o Estado comprar a fazenda e passar para eles. Como o Igor já fez isso ali para o norte, para o Vale do Jequitinhonha muito, nós levamos os advogados deles, sentamos com o pessoal dos assentamentos lá. Aí já apareceu o MST, apareceu uma quantidade de gente lá. Então é como eu digo, a nossa campanha ela é isso aí, onde tem gente precisando de alguma coisa e a gente puder agregar, a gente está aí para fazer. Wayne, vamos falar um pouquinho de qual que é a sua avaliação referente ao governo de Bolsonaro, de Zema e também do João Marcelo. Referente ao governo Bolsonaro, qual que é a sua opinião? A opinião do governo Bolsonaro é a seguinte: não precisa de eu ter opinião, tá todo mundo vendo. Não teve corrupção, não teve escândalo, não teve nada. As pessoas gostam de atacar, mas eu acho que para atacar você tem que ter argumento. Eu não vejo nada de errado no governo Bolsonaro, sabe? Eu não tenho nada contra, entendeu? Governo, qual a pergunta, perdão? Qual a avaliação? Você acha positivo? O Bolsonaro é positivo. Eu achei que você tivesse perguntado outro já. Não. E do Zema, o que você acha a respeito? Zema, sensacional. O cara chegou, pôs o Estado nos trilhos, sabe? Pagou o que estava se devendo. E essa é a política que o Brasil precisa, que o Estado de Minas precisa, que Nova Lima precisa. Por isso que eu lanço meu nome para responder por Nova Lima. Primeiramente Nova Lima, sabe? Que é a nossa cidade, que as famílias nossas tradicionais estão aqui. Eu acho que a gente precisa parar e pensar nisso. Não ir muito no que está sendo passado em mídia social, não, que mídia social é muito bom, mas ao mesmo tempo ela torna-se ruim, porque ela tem os dois lados, né? A pessoa pode usar daquilo da forma incorreta. Enio, dentro disso você também defende a questão de que Nova Lima, devido ao seu tamanho, Raposa e acima, deve votar em pessoas de nossa região? Isso é com certeza. É como eu te disse, você é politizado, Fred, mas a grande maioria. A pergunta que eu faço aqui para qualquer um que está nos assistindo aqui agora é: em quem você votou na última eleição para deputado estadual e federal? Eu tenho certeza para você que a pessoa vai coçar a cabeça ali agora e não vai lembrar. Entendeu? Então, cara, se a gente tem aqui para poder dar oportunidade, eu acho que nada mais que justo dar essa oportunidade para a gente mostrar o trabalho. Sobre a avaliação dos governos, ficou faltando a do prefeito João Marcelo. N. Dornelles, Nova Limense, nascido e criado aqui. Qual é a sua opinião a respeito do governo de João Marcelo, que está completando 1 ano e 10 meses de mandato? Pelo tempo aí, já que você falou, 1 ano e 10 meses. Falam-se muito da estrada lá em cima. Eu passei naquela estrada lá, eu vi, demorou um pouquinho, lógico, mas me parece que o negócio mais é briga política em cima do negócio. É quem está de fora, está com ciúme e está querendo entrar. Deixa o cara trabalhar, deixa o jovem trabalhar, né? O menino novo vai ter uma grande carreira política, e a gente tem certeza disso. E eu acho que é muito precipitado alguém falar qualquer coisa negativa, porque não teve nem tempo direito ainda para trabalhar.
Olha a obra que está sendo feita dentro da prefeitura de renovação daquele prédio. Nova Lima merece isso aí muito mais, né? Enio, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua principal bandeira, sua proposta de campanha, Sim. que não poderia ser diferente do que o esporte. Por que o esporte é a base das suas propostas? Bom, Fred, a minha frase predileta que eu falo, o esporte é saúde, educação e filosofia de vida. O esporte ele engloba tudo ao mesmo tempo. As pessoas têm que tirar essa mentalidade da cabeça que futebol, o esporte, quando você fala futebol é o carro-chefe. As pessoas têm que tirar essa mentalidade da cabeça. Era como quando minha mãe, quando eu ia que a gente ia para os campinhos de pelada, que eu fui virar jogador de futebol, ela falava que o jogador de futebol era profissão de malandro. E o pessoal está com essa mentalidade até hoje, é a profissão de malandro, que o cara ganha 10 milhões por mês. O cara, né? A gente sabe que o percentual é pouco desses que ganham isso aí, que a maioria são os operários da bola, né? Mas eu não estou dizendo nem na questão financeira, eu estou dizendo na questão de formação de cidadão, formação de homens, sabe? O esporte é muito rico, muito rico. Eu acho, inclusive, que deveria ser matéria dentro de um currículo escolar, sabe? Eles sabem tanto que a gente está certo no que fala, porque sempre teve educação física, né? Sim. Mas aquela educação física daquele jeito que você já sabe, o professor ficava lá, joga uma bola lá e está lá, pronto. Deixa lá, pronto. Com pessoas qualificadas, qualifica as pessoas, cria-se um grande projeto esportivo. Nova Lima tem condição para isso, é uma cidade rica, sabe? Arruma-se aí campos para futebol, quadras para basquete, vôlei, ping-pong, sabe? Tem de tudo, esporte para criança, para jovem, para adulto, para idoso, sabe? Basta ter boa vontade, entendeu? Se tiver boa vontade, consegue. Dentro disso, Enio, uma das grandes críticas referente ao esporte de Nova Lima é a falta de locais para a prática esportiva, de grandes ginásios, vamos dizer assim, né? Sim. Que a gente está com dificuldade, hoje só tem olaria. Você, enquanto deputado estadual, você pensa em mandar emendas para cá para a construção de ginásios? Com certeza, mas me parece que estão recuperando o Senai. É uma das grandes coisas que Barbosa vai sair. Que o governo João Marcelo está fazendo. O que as pessoas gostam de falar mal, mas tem que falar a coisa boa também. Quadra do Senai, aquilo ali, minha vida foi ali, a nossa vida passou por ali. Muitos que não viraram profissionais de futebol, por questão de escolha, preferiu ir trabalhar, não quiseram, mas grandes craques aqui de Nova Lima, o time do Esquina, Bola Preta, na época. Você jogou lá, né? Joguei, time da polícia, sabe? Tem que voltar tudo isso, com mais quadras, pistas de atletismo, o pessoal tá correndo na rua, não tem precisão de correr na rua. E o que mais tem aqui é terra. Cria-se aí um centro esportivo, sabe? Essa é a proposta da gente, tirar essa juventude da rua, sabe? Eu vou te contar uma do projeto que a gente tinha na Mina d'Água. Tinha uma criança, 6 anos aproximadamente, ela não conseguia falar, ela não desenvolvia as cordas vocais. A doutora que atendia ela pediu para colocar em um projeto. Então aquele projeto, quando você vê aqueles conezinhos ali, os pratinhos, as barreirinhas, aquilo dá coordenação motora. Aí o nome dele é Alexandre, se ele tiver a mãe e o pai vendo aí, sabe do trabalho que foi feito ali. O Alexandre disparou a falar, rapaz, ninguém entendia, não foi médico, aquilo não era médico não, o menino não tinha coordenação. Então aquilo dá coordenação. Aquela criança que começa a escrever no caderno sem pauta, começa em cima, termina lá embaixo, não tem coordenação motora. O esporte dá coordenação motora, além de dar saúde, além de educar, sabe? Além de disciplinar. O esporte é muito rico, gente. Uma bandeira violenta que ela foi cepada dentro no governo, no ministério, né? Que o Ministério do Esporte não existe mais. Secretarias estaduais de esporte não existe. Aqui em Minas, se existe, não atua. Não é verdade? Então a gente vê, o norte de Minas, igual a gente estava lá, eles ainda vivem é o futebol amador. É nisso que eu ia te perguntar pra gente, né? Apesar da gente estar no mundo todo através da internet, o nosso público que você está falando é, em principal, Nova Lima, Raposa e Riacima. Quando fala norte de Minas, a situação realmente é muito diferente da daqui? Bem diferente. Eu falo porque eu joguei lá nos 2 times de lá também. Faz parte da história minha do futebol. Eu joguei lá no Ateneu e no Montes Claros. O Ateneu eu joguei no time, o melhor time da história do Ateneu, que o Negrini do Atlético, na época foi para lá também, o Altivo.
Então eles montaram uma seleção lá e virou assim uma disputa violenta, Ateneu e Montes Claros. E eu, depois daquilo ali, eu fiquei com amizade com aquele povo, porque, é como eu te disse, eu sou muito simples. E quem está me vendo aqui sabe que eu não estou falando mentira. Se quiser falar comigo, me questionar em qualquer coisa, pode questionar, que eu gosto de simplicidade. Eu sou assim. E lá no norte de Minas, eu mais o Dom que estava aqui, foram 1.500 quilômetros. Domingo, nós saímos 3 da manhã, sábado para domingo, viemos no domingo, na segunda de manhã, viemos embora 1.500 quilômetros. É um lugar que você fica à vontade, e lá o pessoal precisa demais. Lá é aquela questão, é o futebol amador e mas o que tem aqui que não tem lá? Aqui tem tudo, que não é usado. Tem dinheiro, tem os espaços que estão depredados e muitas das vezes falta de boa vontade para a condução. Lá não tem nada, coitados. Eles ficam ali à mercê de políticas, né, públicas que não resolvem o problema deles, tanto que eu estou saindo daqui para arrumar votos lá, entendeu? E assim, a gente está sendo muito bem cotado na região justamente por isso. Dentro disso, Enio, apesar de a gente ser Nova Limense e gostar demais da nossa cidade, você acha que Nova Lima tem que valorizar mais um pouco as pessoas nascidas e criadas aqui? Isso é com certeza. Eles falam, todo mundo fala que Nova Lima é uma excelente madrasta e uma péssima mãe. Tem que mudar isso, gente. Aqui a gente tem vários profissionais de futebol e a Nova Lima é tão acolhedora que a grande maioria dos que vem aqui para prestar um trabalho com a Vila não vai embora, fica aqui. E estão aí, às vezes precisa de dar uma qualificada um pouquinho melhor para a gente fazer um negócio padronizado, né, e dar condições. Eu falo o modelo do Ciacom que teve aí, na época, foi uma das melhores coisas que teve. Só que aquele modelo de Ciacom, o Enio foi chamado para ir lá trabalhar, o salário do Enio não chegava nem ao salário mínimo, R$1.200, era R$1.000. Pronto. Não tinha direito a uma carteira assinada, não tinha direito a uma cesta básica, uma cesta de alimentação igual tinha da prefeitura. Então é um negócio que foi muito bom, porque os profissionais que estavam ali eram bons e eram dedicados, né? Naquela ali estava o Bosco, estava o Tuca, Carlinhos. Sabe? São Carlinhos hoje, um profissional do gabarito de Carlinhos tem que ficar saindo para São Paulo. Ele gosta, eu sei que ele gosta, mas se tivesse aqui dentro de Nova Lima uma coisa boa, ele estaria por aqui, sabe? Para engrandecer e ajudar essa juventude nossa aqui. Dentro disso, é uma bandeira sua também valorizar e correr atrás para que essas pessoas que muitas das vezes não têm a formação de educador físico, mas estão aí do lado do seu campinho, do seu bairro, batendo a bolinha com as crianças, para a prefeitura, o governo estadual faça alguma coisa por eles? Com certeza. Não sei se você lembra, teve uma época aí que eles começaram a podar o profissional de futebol e colocaram o profissional de educação física para comandar. Você viu que não deu certo. Tem que juntar, gente. É um pouquinho de cada um. O educador é formado. Ele vai fazer a parte dele de formação, para você não ter problema ali dentro de um campo. A parte mais científica. Mais científica do negócio. E o futebol, gente, é quem jogou. Não adianta. Dentro do campo, se não tiver uma passagenzinha ali dentro, não tem como comandar nada. Entendeu? Porque os meninos gostam de ouvir histórias. Você não engana uma criança de 3 anos, não. Eles são mais inteligentes que nós todos aqui. Tá? Quem pensa que engana, está enganado. Ô Enio, você deixou claro sua liderança em termos estaduais, que é presidente do futuro partido, que é do Partido Esporte. Está dobrando com um deputado de muito nome, de muita chance de vencer, que é o Igor Timo. Mas a eleição pode ganhar ou não ganhar. Sim. Você hoje está dedicado a ser político aqui na nossa cidade? Se não der certo, tentar novamente a candidatura? Com certeza. Política faz parte da minha vida. Eu descobri isso, assim como o esporte, como o futebol, porque eu gosto de gente. Se eu gosto de gente, eu tenho que estar no meio de gente. E a gente, independente de ser político ou não, a gente já faz. Então, se puder chegar, né, numa condição dessa para fazer melhor, eu acho que estaria de bom tamanho, né? E seu estilo quanto político? Todo mundo conhece o Enio esportista, desportista, gestor de futebol. Mas como que é o Enio na questão política? Ele é aquele político mais agressivo, mais combativo? Ou você concorda que a conversa é a melhor coisa para chegar à solução?
Ô Fred, sempre, sempre na vida, isso não é na política, em qualquer situação, qualquer setor, sempre o diálogo é o melhor caminho. Só que eu digo o seguinte, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu sou para frente, tá? Eu sou Enio Dornelles, eu não quero saber de quem fez, quem deixou de fazer, eu sei do que eu vou fazer, do que eu posso fazer, tá? Lógico que eu não vou sair atropelando ninguém, existe uma coordenação, existe alguma coisa que tem que ser seguida, a gente vai estar ali seguindo, mas a única coisa que eu prometo que eu não vou seguir é corrupção, perseguição, que isso aí está fora dos meus ensinamentos, entendeu? Enio, estamos chegando ao final do nosso programa, o tempo já está curto, Sim. Mas você tem a opção agora, a oportunidade de falar, dar seu recado para o seu público, para o telespectador e quem sabe para os seus eleitores. Com certeza. Fred, eu tenho um defeito e uma qualidade. Meu defeito, tá? Primeiro, meu defeito, eu nunca desisto. Minha qualidade, eu nunca desisto, tá? Esporte é saúde, educação e filosofia de vida. Preste atenção no que eu estou falando. O dia que as autoridades começarem a investir mais no esporte, entender que o esporte é ferramenta de transformação na vida de pessoas, a gente vai conseguir chegar num objetivo bem maior. Obrigado, Enio. Boa sorte. Eu que agradeço, Fred. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também a você de casa pela audiência e principalmente pela sua confiança.